Olá, amados, graça e paz em mais um dia. O Senhor é aquele que está pelejando, Ele é aquele que tudo opera e executa, aquele da qual nós depositamos a confiança. Perseverai, levantando as mãos santas ao alto. Perseverai, o louvando e adorando com todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de todas as suas posses. Semelhantemente a este, segundo as obras de justiça, da qual temos feito e agradado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo contempla e executa, e Ele nos diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. É assim como Ele está nos dizendo: somente contemplai o seu mover e o seu operar, da qual Ele é fiel e tudo tem executado, grandes sinais que nenhum ser humano e nenhuma palavra de vontade humana pode se cumprir se não fosse por Ele, da qual Ele tem operado grandemente e da qual toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque nada somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, mas mesmo assim Ele nos concede a oportunidade, segundo a nossa fé, de vencer o mundo, porque como o Altíssimo o enviou, e Ele, no momento de sua maior fraqueza, Ele venceu aqueles que se julgavam fortes, assim como Ele pega aquilo que para o mundo é desprezado, aquilo que para o mundo Ele nos capacita para confundir aqueles que dizem que são e não são. Ele pega as coisas loucas, da qual nós somos loucos em Cristo, para confundir aqueles que se julgam sábios. Ele pega as coisas fracas, da qual nós gloriamos antes em nossas fraquezas, para que aqueles que se julgam fortes, grande é a queda e a ruína, porque agindo Ele não tem um mísero caco que possa impedir, e Ele é aquele que nos concede vitória, porque Ele sabe entre aqueles que ação de graça não é marcar um culto em templos feitos por mãos humanas. Ação de graças é seguir o direcionamento do seu espírito e demonstrar pelo bom proceder, do qual nós temos perseverado, que só é possível através dele. Em nada gloriamos antes nas nossas fraquezas, e a sua graça nos basta. Ele nos aperfeiçoa a cada dia, segundo a qualidade das obras que prova a nossa fé, do qual, assim como Ele nos ensina que aquilo que ainda não havia sido feito segundo a fé, Ele comprovou a qualidade de suas obras, do qual nós contemplamos através daquele que não o vemos, mas cremos as obras das suas mãos. O céu, a terra, o mar, tudo que há, e tudo é dele. Ele é o Pai dos Espíritos, aquele que se fez um através de Cristo Jesus, e que nós estamos segundo o seu direcionamento, segundo o seu querer, o seu efetuar, o seu operar. Guardamos no coração o nosso maior tesouro. Já há muitos que o rejeitaram, resta a expectativa de que Ele ainda usará da misericórdia para alguns, segundo libertando os filhos de Levi, que ainda tem o seu nome escrito no livro da vida, que Ele nos ensina. Esse é o nosso galardão. Alegreis antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Esta é a alegria do Espírito Santo. Esta é a nossa morada
celestial que havemos de herdar quando Ele aplanar os caminhos segundo a sua vinda, do qual Ele entregará tudo ao Pai, do qual as datas são exclusivas do Pai, onde o Pai Ele se igualou ao Pai, e o Pai é maior, porque daquele grande dia somente Ele sabe. E Ele se tornou uma aliança superior até mesmo dos anjos, feita um pouco menor do que os anjos. Se tornou uma aliança superior até mesmo dos sacerdotes terrenos, que operam como obreiros da carne, segundo a lei de Moisés, por não se operar segundo a fé, da qual operamos segundo a fé, segundo a promessa da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, de justiça e de luz, do qual o maior abençoou da promessa, porque não se achou outro maior. Juramento eterno por si mesmo, Cristo, o nosso Senhor, o Filho do homem, da qual a semente de Abraão, que se opera sempre segundo a fé. Porque pela fé sois cumpridores, pela fé sois salvos, segundo aquele que é o elo da perfeição, e através o único que se cumpriu a lei de Moisés, porque ele não tropeçou em nenhum ponto. Mas todo aquele que é segundo a natureza humana, ele se tropeça em algum ponto e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Pela fé, a graça em nós e pela natureza divina, do qual nós reivindicamos, sois cumpridores. Aquele que está segundo a fé, segundo aquele que cumpriu e é o elo da perfeição, nos justifica. E dia após dia, guardamos na tábua de um coração de carne os mandamentos, sendo cumpridores segundo aquele que cumpriu, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.